A Selic foi então para 11,25. Isso, basicamente, todo mundo já sabia, todo mundo já esperava que ia subir um pouco. O cupom já tinha deixado claro na sua última decisão que esse seria o caso, né? Seria o começo do que viria a ser um ciclo de altas. Só que desde então aconteceu muita coisa, né? Na parte de relações internacionais, tem um impacto muito importante, especialmente nas relações internacionais dos Estados Unidos com outras duas aí, digamos, né, grandes potências, ou pelo menos uma grande potência, que é a China, e também com a Rússia, né? Com investimentos adicionais no setor agrícola, a produção de combustível verde de aviação no Brasil pode alcançar aproximadamente 50 bilhões de litros até 2030. Aumento no diferencial de juros, no Terraço Cast de número 451. Fala, pessoal. Caio Augusto, direto da tarde de 10 de novembro de 2024 em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Quem me acompanha hoje são elas do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. Fala, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é a mulher do tempo sem tempo, que neste momento está, como sempre, sendo apressada por estar gravando este podcast em um momento sem tempo, não é mesmo? E eu vim aqui com a previsão do tempo para os próximos dias. Os próximos dias são de sol porque eu estou indo embora, né, da serra aqui, carioca, do Rio de Janeiro, e provavelmente vai fazer sol quando eu for embora. Mas eu devo dizer que o meu relacionamento com São Pedro, né, ele tá assim, enfrentando altos e baixos, mas de uma maneira geral, a gente tá bem, né, porque quando eu estou aqui para o motivo de um festival de música, e no momento que eu cheguei, parou de chover, né, teve um chuvisco, né, São Pedro mandou um recadinho, mas só deixou a lama, né, então, felizmente, né, essa que vos fala, essa mulher do tempo sem tempo, conseguiu passar ilesa e sem grandes estragos aí à sua saúde ou ao seu bom humor, né, durante essa festividade de músicas brasileiras. Para os próximos dias, a previsão é, como eu falei, de sol. Se você quer ter sol, vá para onde esta mulher não se encontra. Lá teremos sol. Além de mulher do tempo sem tempo e parceiraça deste podcast glorioso, alguém que está em todos os lugares. Quando você menos esperar, ela pode estar na sua cidade. E aí, Renata Cocho? Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Aqui é a Renata, trazendo o Boletim Internacional, como sempre, para vocês. E essa semana eu tô gravando aqui de São Paulo. Eu vim passar aí uma semana em São Paulo. Para quem não me conhece, não sabe, eu sou médica e essa semana eu tô fazendo uma pós-graduação em Medicina Estética. Então eu vou estar em São Paulo aprendendo a fazer botox, preenchimento, laser, essas coisas aí que a mulherada adora. A Marada também, né? A Marada tem se cuidado bastante também. Então é isso, essa semana eu vou estar em São Paulo para estudar. E tô aqui trazendo o Boletim Internacional para vocês, né? Você sabe que eu tenho várias faces, além da face de economia, tenho a face médica, enfim. E essa semana o Caio pediu para eu fazer uma análise geral para vocês sobre os impactos da vitória do Donald Trump, né? O que a gente pode esperar aí dos próximos 4 anos do Donald Trump. E ele me pediu para fazer aí uma análise o mais isenta, o mais neutra possível, então eu vou tentar fazer, porque é aquilo, né? A ideia aqui do Terraço Cast não é trazer uma ideologia, uma opinião, é trazer análise para vocês e aquilo, né? Goste ou não do cara, e eu acho que não é novidade para ninguém aqui que eu não gosto, mas goste ou não, o governo dele vai trazer impactos relevantes para a economia, para a política, para a geopolítica. Então, o nosso papel aqui é trazer para vocês uma análise neutra aí de quais são esses principais impactos. Olha só que sorte que vocês têm, hein? Além de boletins internacionais sobre economia e política, de quebra pode ser que você ouça também, de vez em quando, sobre saúde e afins. Na verdade, vocês já ouvem, né? Mas enfim, só um reforço da informação. Só vai aproveitar quem seguir acompanhando. Tudo bem, Fernanda Pérez de Melo? Olá, meus terraceiros queridos. Oi, Caio. Oi, meninas. Um prazer estar aqui com vocês nessa semana maravilhosa que se inicia. E vamos que vamos. É sempre uma alegria quando temos o trio completo por aqui. Então, com motores aquecidos e já em velocidade de decolagem, vamos ao 451. Raquel, em semana de Copom e FONC, tivemos alta na Selic e queda no juro americano. Conte mais sobre como isso afeta o Brasil e o mundo.
Pois é, Caio Augusto, essa semana foi, assim, basicamente a semana que foram 10 semanas em uma semana, né? Foi bizarro. Chegamos quarta-feira, né? Parecia que já tinha passado 10 dias. A terça-feira eu acho que foi um dia equivalente a uns 15 dias, né? E aí depois veio a quarta, como se a gente não tivesse já, né, terça-noite passado por bastante, enquanto acompanhávamos os resultados das eleições americanas. Aí veio quarta, aí veio quinta teve Copom, não, quarta teve Copom, quinta teve FONC, então assim, e sexta como se não bastasse, como se não estivéssemos todos já cansados o suficiente, tivemos IPCA. E ao longo desse tempo todo, tivemos o quê? Tivemos rumores e mais rumores e mais rumores sobre o tal do pacote de corte de gastos do governo. E o que podemos dizer sobre tudo isso e o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver, né? Vamos começar aqui pelo cenário eleitoral americano, que certamente aí a minha colega Rê, né, que aliás fica aqui o meu bom dia, boa tarde, boa noite para Rê e para Fê, e fica aqui, né, um pouco do que eu já tinha trazido, né, no episódio da semana passada, sobre a questão do dólar mais forte sob um governo de Donald Trump. Então eu achei bem interessante que a gente soltou aqui, né, Caio Augusto, a gente soltou logo depois, né, logo no dia, ali na madrugada, quando já tinha ficado claro que Trump tinha sido eleito, para trazer esse que foi um dos principais assuntos que eu ouvi ao longo da semana, tá? Em todas as análises que eu li e ouvi, só se falava de Trump e um dólar forte como resultado daquelas principais 3 políticas econômicas que eu falei no episódio passado, né? Tarifas de importação, políticas mais rígidas contra imigração e gastos elevados, né? Gastos que devem se manter elevados, sem contrapartida aí de aumento de impostos. Pelo contrário, com o Trump olhando para cortes de impostos para certos setores. Mas isso já falamos na semana passada. O que a gente vai falar aqui é do que aconteceu depois disso, né? Então tivemos o Copom. O Copom primeiro na quarta-feira. E ele trouxe aí, como amplamente esperado, uma alta de 0,5 pontos percentuais na Selic. A Selic foi então para 11,25. Isso, basicamente, todo mundo já sabia, todo mundo já esperava que ia subir mais um pouco, né? O Copom já tinha deixado claro na sua última decisão que esse seria o caso, né? Aquele tinha sido o começo do que viria a ser um ciclo de altas. Só que desde então aconteceu muita coisa, né? A gente teve uma piora nas expectativas de inflação. Mas nem tanto, eu acho que a piora mais, assim, vamos dizer, as expectativas de inflação continuaram piorando. E isso, obviamente, preocupa o Banco Central, porque eles queriam ancorar, né, queriam trazê-las de volta para a meta, e não parece ser o que está acontecendo. Por que as expectativas continuaram piorando, né? Muito por conta da questão, né, por 2 questões principais, da questão fiscal e da atividade econômica, também uma relacionada com a outra, né? Qual questão? Primeiro, a atividade econômica. A gente já tem falado bastante aqui, né, como a economia brasileira tá mais forte do que o esperado nesse ano, né, tá muito forte, na verdade, deve crescer aí o PIB 3% nesse ano. Olhando pro ano que vem, isso deve começar a perder força, mas nada extraordinário, né, e a gente está, sim, operando acima do nosso potencial, o que significa que, né, o crescimento está alimentando a inflação. Quando a gente olha pro mercado de crédito, por exemplo, claramente não tem, né? Não estamos, nenhum dado indica que estamos num momento de aperto monetário, né? Então o crédito, concessão de crédito subindo, né? Caixa falando aí de um boom no crédito imobiliário, crédito a veículo subindo muito, o varejo, né, consumo de varejo crédito, né, eletrodomésticos, enfim, carros e até casas e coisas de maior valor, né, também em alta, forte, grande. Então, assim, de fato, não estamos num momento de aperto monetário quando a gente olha para a economia, que segue bastante forte, com o mercado de trabalho forte e salário crescendo acima da inflação. Então, temos aí esse problema que, enfim, essa questão, né, que esse fator que continuou aí nos últimos meses, né, na mesma linha, na mesma direção, sem sinais de arrefecimento, sem sinais de enfraquecimento. Já quando a gente olha para a parte de expectativas de inflação, elas também, né, pioraram, além de, como eu estava dizendo, elas pioraram tanto por conta dessa percepção de que a economia está atuando acima do potencial, quanto pela parte fiscal. E pela parte fiscal, a gente já falou bastante aqui, né, das políticas parafiscais, do uso de bancos públicos, do uso de fundos públicos e privados, né, em termos de orçamento, para criar subterfúgios, para dar o velho jeitinho brasileiro para se gastar mais fora das regras vigentes do teto, fora do próprio orçamento. E aqui, além disso, a gente teve aí,
nesses últimos 45 dias, o governo, então, crescendo essas preocupações do parafiscal e, ao mesmo tempo, o governo dizendo que ia lançar potencialmente um pacote, anunciar, falando várias vezes, um pacote de cortes de gastos. E esse pacote voltou, no sentido de discussões, e até agora nada, Aparentemente, talvez quando vocês ouçam esse podcast, o governo já tenha lançado, já tenha anunciado alguma coisa, mas a questão é que se trata, já foram muitas ideias ali na mesa, Inclusive, mudar as regras do salário mínimo, Porque, por exemplo, quando a gente olha, o salário mínimo está crescendo quando o desemprego está caindo. Ou seja, o formato é sobre o formato do salário mínimo, é sobre quanto as pessoas recebem. Não é, as pessoas recebem muito, vamos ser contra os trabalhadores. Não, por exemplo, uma das ideias ali, uma das propostas, por exemplo, era usar a multa, que a pessoa recebe da empresa como parte do pagamento aí do seu seguro-desemprego. Você vai usando, não é um dinheiro extra ali do governo, por exemplo. Faz bastante sentido, Ou outras coisas como o limite mínimo, aí aumentar o limite mínimo de quanto tempo você estava no trabalho, enrijecer ali as regras para tentar gastar menos com o salário mínimo, não, desculpa, gente, o seguro-desemprego, porque o salário mínimo também é uma questão, mas dificilmente vai ser tratada, tá? Esse nunca nem fez parte dos pacotes aí, pelo menos do que eu vi, que é mudar a regra do mínimo, que é de valorização, que é um programa, enfim, é uma bandeira muito forte aí do governo, dificilmente vai ser alterado, que hoje é de variação da inflação mais crescimento do PIB. Outras discussões também envolveram aí mudanças nas regras do PPC, do LOAS, que são benefícios aí para pessoas com deficiência, benefícios parte do INSS. Bombou, o número de beneficiários, não sabe exatamente porquê, tem uma série de explicações, o governo mudou de sistema ali para tentar fazer usar uma coisa moderna aí de consultas online, para tentar garantir para garantir se era fraude ou não, para manter o benefício, mas parece que isso só aumentou o número de beneficiários. Então, assim, mas mesmo assim, mesmo que se você corrigisse fraude, se fizesse aquele pente fino, isso não seria o suficiente, É preciso mudar, alterar as regras. Um outro que é um grande candidato aí é o abono salarial, O abono salarial, que é aquele salário a mais que alguns trabalhadores recebem, Só que são trabalhadores que já são registrados no CLT, já recebem ao menos aí, acho que 2 salários mínimos, eu acredito, e a ideia é reduzir, limitar mais a renda das famílias, estabelecer regras um pouco mais que tratem justamente aí da população mais pobre do país e não, dessa população que está ali registrada, trabalhando no CLT, que não por mais que a gente ache que mas não faz parte do extrato mais pobre da população. Então, essas são uma série de discussões que estão à mesa, Mas a verdade esse pacote não foi apresentado, Toda vez que se fala, parece que tem um ministro contra, aí eles brigam, aí não sei o quê, Isso é o que reporta a imprensa. E a gente fica sem pacote. E aí o Copom trouxe um recado bem claro. Olha, sem pacote não vai rolar, Sem o governo deixou muito claro, trouxe aí no recado mais duro, mudou o que eles escreveram para fiscal, deixaram um recado mais duro, dizendo que o governo precisa tratar dessa frente de elevação de gastos, porque isso impacta a precificação dos ativos, Isso, nossa, vai ter nada a ver com o mercado financeiro. Não, porque, se você está impactando a precificação, a gente está falando da expectativa de inflação lá na frente, a gente está falando do câmbio, que lembra do Trump, então, tem um cenário que está se somando a isso. A gente tem o nosso câmbio bastante desvalorizado, isso pressiona muito a inflação. Então, câmbio, juros de longo prazo, que impactam muito o trabalho do Banco Central também, Então, tudo isso aí impactando e vindo bastante claro na mensagem do Banco Central. E aí, nessa semana, falando em Banco Central e tudo a ver com todo esse cenário, foi a decisão do FONC, o Copom dos Estados Unidos. E aí eles fizeram na quinta-feira, porque era para ser justamente um dia depois da eleição, para não ser junto com a eleição. Já teve o resultado eleitoral. Eu acho que, assim, de destaque do FONC, o que dá para trazer, eles continuaram reduzindo juros, conforme esperado, mas reduziram o ritmo também conforme esperado. Então disseram que, olha, o mercado de trabalho já está caminhando para um equilíbrio, muito mais do que a gente não está vendo aqui uma crise, estamos aí, caminhando para um equilíbrio, não precisamos ter essa pressa toda para descer os juros, a economia americana não parece estar entrando numa crise,
Mas a gente ainda tem que ser vigilante com a inflação, mas tiraram ali um recado de, né, processo de desinflação, alguma coisa caminhando, né, pra meta. E no recado, depois na press conference, né, o Powell falou, não, é porque a gente entende que isso já aconteceu, a gente já passou por esse processo, então agora a gente tá mais de consolidação da inflação na meta. E aí eu acho que um destaque super interessante foi, né, o maior destaque dessa decisão foi depois justamente na coletiva de imprensa, que perguntaram pra ele, se o presidente Trump te pedir pra sair, você sai? Aí ele respondeu, não. Aí insistiram, mas há uma prerrogativa legal pra que você saia se o presidente pedir? Não. Mas perguntaram 3 vezes e ele respondeu 3 vezes não. Então, assim, ele deixou bem claro que não vai deixar, né, que haja uma influência do executivo sobre o seu trabalho, que ele não vai a lugar nenhum. Então, acho que isso é importante. Deixou claro que, enfim, eles têm que esperar, né, a administração implementar as políticas e ver como é que são os impactos dessas políticas na inflação. E é isso, né? Manteve ali bastante aquela postura independente, autônoma do Banco Central americano. E aí, por último, como cerejinha do bolo, a gente teve o IPCA aqui no Brasil, que ele veio praticamente em linha com o esperado, né? Mas ele trouxe aí aquelas preocupações, né? Bens industriais, bens industrializados trouxeram um certo alívio, mas quando a gente olha para frente, né? Quando a gente olha para os indicadores que já antecipam parte desses preços, eles devem começar a subir de novo justamente por conta do dólar, né, por conta do real desvalorizado. A gente tem ainda uma inflação de serviços que está acima da meta, né, muito puxada por salários, então alguns alívios na ponta, mas assim, quando a gente olha no curto prazo, para energia, quando a gente olha para carnes, né, proteínas estão subindo muito, por conta de demanda, por conta de ciclo da pecuária, por conta do real desvalorizado, que vale a pena mais exportar. Tudo isso, você já tinha um cenário de preocupação, né, quando olhava para a inflação prospectiva, olhando para frente, expectativas, para onde vai o câmbio, etc. E agora você tem, né, cerejinha do bolo, que são pressões de curto prazo, né, climáticas, aí quando a gente olha para a energia, por exemplo, e, enfim, exógenas também ao setor, por exemplo, quando a gente olha para a pecuária, mas que também tem a ver com a demanda aquecida da economia. Então é isso, gente, um cenário, em resumo, né, de bastante cautela, alerta, né, ali no radar do Banco Central, né, não, assim, não, a gente não tá falando aqui de um cenário de, a inflação vai disparar, vai voar e tal, porque o nosso Banco Central continua bastante vigilante, né, mas é um cenário que, assim, a cada momento, né, a cada vírgula vai ser observado e vai ter, né, do ponto de vista de política monetária, aqui uma reação. E agora é aguardar, obviamente, as cenas dos próximos capítulos do Brasil e o Fiscal, a nossa novela preferida, e entender como que isso vai, né, bater, obviamente, na economia, no Copom e em todo o resto. Antes mesmo de começar o comentário, aqui vai o agradecimento especial a você, que faz parte da nossa audiência. O episódio 450 foi a maior audiência diária deste glorioso podcast em alguns anos, no plural. Isso mesmo, você não está ouvindo errado. Isso é um sinal de que vocês não apenas gostaram do timing que foi soltar na madrugada um episódio no meio dos fatos que se desenrolaram e que tanto analisamos aqui há meses. Então, se você gosta, não deixe de passar adiante, porque você nos deixa muito alegres, felizes e motivados a continuar com esse trabalho semanal. Sobre a multidão de assuntos que a Raquel trouxe nessa semana. Copom, sem surpresas, alta de 50 basis points, sinalizando que a lua de mel com o mercado definitivamente acabou e o cenário fiscal precisa de medidas estruturais. A novidade que tivemos na tarde de sábado, segundo algumas apurações realizadas por reportagens do UOL, do Estadão e também do contato com um representante do PT, é que Haddad conseguiu convencer Lula a abraçar medidas estruturais, que são aquelas que não apenas entregam resultado de curto prazo, como também mudam a espinha dorsal dos gastos do Estado brasileiro. Quais seriam essas medidas, não sabemos ainda. Pelo visto, o adiar da viagem para a Europa até entregou algum resultado, mas tudo ainda em termos de discussão interna, que envolve inclusive os presidentes da Câmara e do Senado, o que é uma excelente notícia, porque mudança estrutural nenhuma passa sem coordenação com o Legislativo, ao contrário do que alguns acreditaram nos tempos do presidente mudar isso tudo aí. Palpite pessoal, só irão falar sobre esse pacote com detalhes depois do evento do G20 no Rio, ou seja, em meados da segunda quinzena de novembro,
Qualquer que seja o caso adiantem e tudo mais, não se preocupe, você contará conosco para analisar os pontos relevantes. No FONC, também cenários sem novidades. Corte de 25 basis points, conforme o mercado já aguardava, com aviso de que seguirão monitorando adequadamente os cenários. Na verdade, o que teve de novidade dessa vez pouco tem a ver com a decisão ou com o que o Fed visualiza em si. Como bem a Raquel trouxe, e agora vamos te mostrar com mais detalhes, tivemos 2 breves momentos de tensão e seriedade acima da média na coletiva pós-decisão. Vamos trazer para cá agora esses 2 momentos em inglês para que você entenda a dureza dessas declarações e para te explicar em sequência o que é que elas significam. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. Do you believe the president has the power to fire or demote you, and has the Fed determined the legality of a president demoting at will any of the other governors with leadership positions? Not permitted under the law. Not what? Not permitted under the law. Em tradução nossa, a primeira pergunta foi: alguns conselheiros de Trump sugeriram que você deveria renunciar. Se ele te pedir para sair, você sai? No qual ele responde simplesmente não. Em seguida, há um reforço da pergunta. Fale mais sobre isso. Você acha que pela lei não é obrigado a sair? E novamente, uma simples resposta monossilábica: não. E se você achou pouco tensa essa resposta monossilábica, o que veio depois foi ainda mais direto. Após a pergunta: você acredita que o presidente tem o poder de te demitir ou de fazer isso com qualquer um dos diretores votantes do Fed? A resposta foi: isso não é permitido pela lei. E após uma confirmação solicitada de que era isso mesmo, a mesma resposta veio, mas de maneira pausada: isso não é permitido pela lei. Trump virá para bater de frente com muitas coisas, inclusive fica aí porque o segundo assunto tem tudo a ver com isso. Mas uma das que não está muito aberta a discussões é a gestão do Banco Central americano, que rege os bancos centrais pelo mundo, o Fed. E sobre o IPCA, para fechar o comentário, ele acaba por reforçar um pouco da visão do Banco Central aqui do Brasil sobre a continuidade do ciclo de alta de juros. Nossa meta anual é de 3% de inflação. O teto dessa meta é de 4,5% de inflação. E nesse momento, com os dados de outubro de 2024, olhando para 12 meses, temos a inflação no Brasil em 4,78%. Não é um cenário de desespero e alarme, mas definitivamente isso não significa que nossa inflação encontra-se ancorada em sua meta. Unindo a isso o mercado de trabalho, que continua bastante aquecido, diríamos que é possível imaginar que em pelo menos a próxima decisão seja de mais 50 basis points de alta, na reunião entre 10 e 11 de dezembro, podendo ser o caso de verificarmos mais alguns aumentos menores que façam a Selic alcançar a faixa entre 12% e 12,5% em 2025. Mas, lembrando sempre, tudo isso com base nos dados que temos até agora de fiscal, inflação e mercado de trabalho. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Por falar em e-books, mais adiante teremos a atualização do e-book sobre todos os anos de laureados no Nobel de Economia, incluindo vencedores dos anos 2023 e 2024. Fique de olho! Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. O que podemos esperar do que, como chamou a The Economist, é agora o mundo de Trump?
Então vamos começar aí pelo lado dos negócios, né? O mercado financeiro já começou a reagir. Segundo a Bloomberg, as ações de fusões ganharam força desde a vitória do Donald Trump, e porque é simples, né? Ele promete facilitar acordos, reduzir o controle sobre fusões e aquisições, dar aquele gás ali nas transações corporativas que o Wall Street tanto gosta. Então, se a gente for ver empresas como a Kroger, a Tapestry, que estavam aí sobre um escrutínio regulatório, né? Agora elas têm mais chance de avançar nas suas fusões. Então a expectativa é essa, né? Na parte de negócios é que o Trump siga uma agenda mais pró-negócios, né? Uma das razões para que as pessoas votaram nele foi por isso, né? Com cortes de impostos, menos regulamentação, o que acaba aí animando investidores e executivos. Por outro lado, né? Os bancos centrais, como por exemplo o Fed, está mais apreensivo, pois pode ter uma política aí, né, de não tão expansiva e essa política pode acabar aumentando a inflação, né? Então vamos ver como é que se o Fed, né, como é que fica a dificuldade do Fed de controlar a inflação com essas políticas aí do Donald Trump. Na parte de relações internacionais, né, tem um impacto muito importante, especialmente nas relações internacionais dos Estados Unidos com outras duas aí, digamos, né, grandes potências, ou pelo menos uma grande potência, que é a China, e também com a Rússia, né. Com a China, a previsão é de uma tensão máxima, né, de acordo com a CNBC, o Trump planeja elevar as tarifas, manter uma postura rígida com relação à tecnologia e segurança nacional, e aí com foco, né, limitar o acesso da China a áreas críticas, como inteligência artificial e veículos autônomos. E isso pode gerar um problema aí para a economia global, né, com uma escalada de tarifas que pode levar a retaliações e novos bloqueios internacionais, né? Então esse é um assunto que a gente já comentou várias vezes aqui no Terraço, né? O quanto que a gente tem, né? O quanto que a globalização, né? Que muitos são contra, mas a globalização econômica acaba esse mercado internacional globalizado mais animado, com mais transações, acaba diminuindo o preço, acaba sendo bom, digamos, para a economia como um todo. Quando você começa a ter restrições de um lado, você começa a ter restrições de outro, retaliação, diminuição de fluxo de comércio, e isso acaba, de certa forma, empobrecendo o mundo inteiro. E já com a Rússia, a gente não sabe, né? Isso aí também é um mistério total. O Trump, na campanha dele, ele prometeu várias vezes acabar com a guerra da Ucrânia em um dia, mas nunca deu muitos detalhes com relação a isso, né? A gente não sabe, eu li uma análise que fala que ele está querendo acabar com a guerra da Rússia com a Ucrânia, que nem aquele livro dele, né, The Art of the Deal. Ele acha que ele vai trucar a Ucrânia, falando para a Ucrânia que se ele não negociar com a Rússia, ele vai, né, tirar dinheiro da OTAN, vai colocar vai pressionar, colocar o Zelensky numa pressão por um lado, vai tentar colocar o Putin numa pressão por outro, né, falando, olha, se você não sentar na mesa para negociar, não acabar com a guerra, eu vou triplicar a ajuda para a Ucrânia. E talvez, né, essa é a minha opinião, né, eu acho que ele vai resolver a guerra sim, a gente sabe, né, parece muito, né, se a gente for ver também com o discurso do nosso presidente Lula, né, o Lula acha que vai resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia na cervejinha, o Trump acha que vai resolver aí no truco, no poker, mas assim, né, não tem solução fácil, né, então vamos ver o que acontece. A gente acredita aí que qualquer negociação de paz vai acabar pressionando aí a Ucrânia a entregar uma parte dos territórios, né, a península da Crimeia, que está ocupada há mais tempo, o leste ali da Ucrânia, que é uma parcela que já está invadida pela Rússia, e tem uma parcela da população que também é mais pró-Rússia. Então, muito difícil prever. O que a gente sabe é que o que com certeza a gente pode prever é que teremos aí muitas emoções, né, e várias mudanças aí no cenário internacional com relação a isso. E por fim, né, na parte dos direitos humanos, né, a gente tem a questão da vingança jurídica, aí um pouco entre aspas, mas não muito, do Trump, né, porque ele foi bem vocal contra as figuras do sistema de justiça, da mídia que o investigaram, e a reeleição pode fortalecer esse discurso de deslegitimar
certas instituições, né? O que levanta aí preocupações com relação, né, a qual vai ser o futuro da democracia e direitos humanos, né? E ainda falando de direitos humanos, há uma preocupação aí que ele endureça também as políticas imigratórias, né? Isso foi um tema que foi também bastante discutido nas eleições, né? Esse medo de que os imigrantes, né? Teve no debate até uma coisa que ficou um meme lá, né? Dele falar que as pessoas estão comendo cachorro em Ohio por causa dos imigrantes, né? Obviamente que não tem nada disso, mas vamos ver como é que vai ser essa política imigratória dos Estados Unidos, que também gera preocupações, né? No primeiro mandato do Trump, eu acho que vocês devem lembrar, não são tão jovens assim, mas teve até aquela polêmica toda, né? Principalmente com crianças, né? Crianças separadas dos pais e tal na fronteira por causa desse endurecimento de imigração. O que a gente vê no fundo de imigração é que é muito diferente também, assim, em termos de número de pessoas que são mandadas de volta, né? Por causa de imigração ilegal, não varia tanto assim entre governos democratas e republicanos, né? Os dois governos americanos não gostam de imigrantes ilegais e mandam de volta para casa, mas o que muda às vezes com como isso é feito, né? Então, vamos ver o que acontece nessa área também nesse próximo governo Trump. Um ponto essencial logo ao início é reforçar o que a Renata trouxe. O que a gente traz para vocês pode sim ter opiniões e visões pessoais, mas isso é sempre sinalizado para você, porque o compromisso que temos com nossa audiência é de analisar os cenários, falar o que precisa ser dito, não o que agrada ou desagrada gregos e troianos. Feito esse reforço, vamos lá. Mercados animados com algumas rédeas normativas que devem ser afrouxadas ou até devem sair do jogo, relações externas e geopolítica que, por um lado, podem aumentar a tensão, como na guerra de tarifas com a China, e, por outro lado, podem ver as tensões serem encaminhadas e levadas a zero, como na Ucrânia e no conflito em Gaza. Apesar de parecer uma enorme vitória pessoal de Trump, esse retorno à Casa Branca, as duas figuras internacionais que mais devem estar sorrindo com o retorno do Homem Laranja ao comando da maior economia do planeta devem ser Vladimir Putin e Xi Jinping. O primeiro porque, com o retorno de seu velho amigo, talvez acabará abraçando logo o território ucraniano invadido até então, e o segundo porque irá adorar apertar as mãos de países diversos pelo mundo que forem desprezados pelos Estados Unidos. E como sabemos disso, bem, foi basicamente o que aconteceu o tempo todo no primeiro mandato de Trump, entre 2016 e 2020. Política imigratória deve endurecer e cá para nós, mesmo você que eventualmente tem uma boa formação, esteja pensando em ir para trabalhar ou agregar a força de pesquisa de ponta, talvez seja uma boa hora para reavaliar, porque se democratas e republicanos pensam igual no quesito imigração ilegal, a vitória de Trump é o triunfo de uma visão que é mais focada em algo específico de nome América para americanos. Imigrante legal seguirá sendo buscado e deportado sempre que possível, mas o imigrante de qualquer modo, que já sofre algum tipo de preconceito atualmente, talvez tenha de lidar com problemas mais incisivos do tipo. E sobre o uso de estruturas políticas para perseguir instâncias judiciais que tenham processado Trump nos últimos anos, isso também já está em curso. Como colocamos em uma edição extra da Reflexionários que saiu na quinta-feira da semana passada, dia 7 de novembro, um dia após a conclusão de que Trump havia sido eleito, a única coisa que não podemos esperar desse mandato é algum tipo de estelionato eleitoral. O cara venceu a Casa Branca, conseguiu maioria no Senado e até o exato momento em que essa ancoragem está sendo realizada, temos os republicanos com maior chance de conseguirem a maioria da Câmara também. Em número de representantes, os republicanos estão com 212 nesse exato momento, agora são 18h30 do dia 10 de novembro de 2024. Os republicanos estão com 212 representantes eleitos, os democratas com 203. Os republicanos estão bem próximos de conseguir essa maioria. Sabe aquele cenário de red sweep que a Raquel trouxe no episódio anterior, em que o Partido Republicano leva a presidência, a Câmara e o Senado? Então, isso está para acontecer. Sejam bem-vindos ao mundo de Trump, aquele em que as dúvidas são cada vez menores sobre o que é que será colocado na mesa
e também sobre qual é a capacidade de aprovação disso. E se você tiver dúvidas, recomendamos voltar e ouvir os episódios de números 436 e 450 deste Terraço Cast, porque nesses 2 episódios, repetindo 436 e 450, diante de chances imensas de ocorrer o que a gente viu que acabou ocorrendo, a volta de Trump no caso, analisamos com maior profundidade quais medidas podem ser esperadas. A única coisa boa é que ninguém poderá dizer que não sabia o que é que estava chegando. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com a análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Seu negócio pode ter uma identificação com as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente e você talvez nem saiba disso. Para saber como seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame para um café. Quem já fechou conosco não se arrependeu. Fernanda, seria nosso país capaz de liderar a corrida global por combustível de aviação de baixa emissão? Realmente, o Brasil está despontando como um grande polo de investimento para combustível sustentável de aviação. Com grandes players como a Shell e um fundo dos Emirados Árabes considerando novas plantas no Brasil para produzir esse tipo de combustível de aviação, o mercado brasileiro se aquece cada vez mais. E aí a pergunta, por que o Brasil? Primeiramente, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol, uma das matérias-primas essenciais para produzir o combustível de aviação. E esse destaque na produção agrícola coloca o Brasil em uma posição única frente à concorrência, oferecendo insumos baratos e de baixa intensidade de carbono, um ponto crucial para atender às exigências ambientais desse combustível de aviação sustentável. Esse combustível de aviação sustentável é, atualmente, um dos poucos meios eficazes para a indústria de aviação reduzir suas emissões de carbono, que representam cerca de 2,5% das emissões globais. O interesse por esse tipo de combustível sustentável tem crescido especialmente por conta de políticas que incentivam a descarbonização nos Estados Unidos e na União Europeia. Mas a demanda já supera a oferta disponível e deve continuar a crescer. O CEO da Raízen destacou que a produção de etanol no Brasil dá ao Brasil uma vantagem importante para se tornar um grande exportador do combustível de aviação sustentável. Segundo ele, para cada litro desse tipo de combustível, nós precisamos de 1,7 litros de etanol. Então, o melhor lugar para produzir é na origem, no Brasil. Com investimentos adicionais no setor agrícola, a produção de combustível verde de aviação no Brasil pode alcançar aproximadamente 50 bilhões de litros até 2030, conforme indicam os dados preliminares de um estudo que foi feito pela Airbus, Latam e MIT. Esse volume é comparável ao potencial de produção dos Estados Unidos, mas o Brasil deve se destacar como exportador, enquanto a produção americana é voltada para o consumo interno. A vantagem competitiva do combustível brasileiro sustentável é reforçada pelo menor nível de emissões de carbono do etanol de cana-de-açúcar em comparação com outros insumos, como o óleo de soja e o etanol de milho dos Estados Unidos, conforme aponta a Organização Internacional de Aviação Civil. Dessa forma, o combustível de aviação sustentável brasileiro se torna mais eficiente na redução das emissões, ajudando as companhias aéreas a atingir aquelas metas ambientais propostas pelos Estados Unidos e a União Europeia. O Marcelo Moreira, que é sócio da consultoria Agroícone, enfatiza que quanto mais exigentes forem os planos de redução de emissões, maior o preço do carbono e melhor o posicionamento do Brasil. Nessa lógica, o Brasil já exporta etanol para os Estados Unidos, onde é convertido
em combustível de aviação sustentável. Agora, o objetivo é ampliar a produção interna desse combustível. Mas, como sempre, o Brasil enfrenta um desafio, que é concorrer com os fortes incentivos criados pela legislação americana de clima, como o Inflation Reduction Act, que oferece benefícios robustos para os projetos de energia limpa nos Estados Unidos. O CEO da BP Bioenergia alertou para o risco de o etanol brasileiro ser exportado e convertido em SAF, que é a sigla em inglês para combustível de aviação sustentável, em outros países. Então, existe o risco do etanol brasileiro ser exportado ainda cru, digamos assim, para ser convertido fora do Brasil, obrigando o Brasil a importar esse combustível. Para evitar isso, o presidente Lula sancionou recentemente o projeto de Combustível do Futuro, que estabelece novas diretrizes e mandatos para a bioenergia. Projetos de infraestrutura no Brasil também avançam mais rapidamente que as incentivas similares lá nos Estados Unidos. A FS Bioenergia, uma das maiores produtoras de etanol do Brasil, com o apoio da Summit AJ Advisors, anunciou recentemente um projeto que captura carbono para reduzir o que promete ser o primeiro etanol com emissão negativa. Em contraste, a Summit Carbon Solutions enfrenta atrasos no seu projeto de captura e armazenamento de carbono lá nos Estados Unidos. Então, estamos um pouco mais à frente. A Raízen, como eu falei para vocês, é uma joint venture da Shell com a Cosan, e ela anunciou planos para construir uma planta de conversão de álcool em combustível de aviação. A BP, depois de adquirir participação na joint venture com a Bunge, também indicou interesse em expandir no mercado de combustível de aviação. Enquanto muitos projetos de SAF, que novamente é o combustível que estamos falando aqui no Brasil, ainda estão em fase inicial. Tudo isso é uma projeção e espera-se que entre 4 e 5 novas plantas possam entrar em operação em breve, e a gente precisa acompanhar. De novo, a gente verifica um pouco de protecionismo americano acontecendo, não sabemos como vai ser com as eleições chegando por lá, mas aparentemente o Brasil está um pouco mais à frente. A gente precisa acompanhar esse mercado e ver se o Brasil vai continuar exportando etanol para importar combustível de aviação. Vamos ver. Quando levantam a tese de que o Brasil é uma enorme fazenda, geralmente fazem isso de maneira pejorativa. Em todo caso, uma coisa é muito verdadeira. O agro brasileiro, dotado de uma produtividade altíssima, além de dar aula para o mundo, pode nos abrir cada vez mais portas específicas. E, diferentemente do que se imagina a uma primeira vista, isso não seria apenas em aspectos da chamada agroindústria, das máquinas e equipamentos mais eficientes. A situação pode ser literalmente ligada a um aumento na demanda. O combustível verde de aviação, como bem trazido pela Fernanda, pode posicionar o Brasil como ofertante relevante de um item que tem tudo a ver com a transformação verde. E veja só que loucura, tudo isso com uma coisa que desde os anos 70 já move carros por aqui, a tal da cana-de-açúcar. O impasse que existe está, novamente, naquilo que é a maior macro tendência do mundo hoje, os incentivos locais. No caso, os dos Estados Unidos. Eles têm muito cacife para esses incentivos e estão colocando dezenas de bilhões de dólares na mesa para alcançar tais objetivos. Em todo caso, por aqui temos a vantagem de estarmos adiante em termos de produtividade e também do ponto em que estamos nessa corrida. Desde agosto de 2023, o jato privado mais popular dos Estados Unidos é o Phenom 300, da Embraer. Já pensou se logo logo a gente pega a liderança também no que move esses veículos pelos ares? Vamos nos despedindo do trio mais amado do Brasil, que trouxe neste 451 do Terraço Cast suas análises simples, mas não simplistas. Obrigado, Raquel.
É isso, pessoal. É isso, Caio. Acho que eu falei na velocidade 1000 aqui. Quando é um assunto que eu falo bastante ao longo da semana, eu já acelero. Mas enfim, espero que todos vocês tenham entendido. E fica aqui a dica, não coloque Terraço Cast em velocidade 2, porque você vai perder metade do que essa que vos fala explica. É isso, pessoal. A gente se fala e se ouve na semana que vem. Obrigado, Renata. Um beijo e até semana que vem. E obrigado, Fernanda. Meus queridos, muito obrigada pela companhia neste episódio maravilhoso. A gente se encontra na semana que vem. E vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais como @sigafefa. E nos vemos. Valeu! Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.